Janaína Pascoal. Quem fez o contato e colocou a Janaína para conversar conosco foi o Biel, nosso jovem repórter aí que está mostrando o serviço. Só relembrar rapidamente aqui, lá em setembro, antes da eleição, 2018, nós recebemos aqui, tivemos a satisfação de conversar com a Janaína Pascoal, que era pré-candidata, no caso, candidata a deputado, junto com a Joyce. E elas fizeram uma entrevista também muito importante, milhares de pessoas acompanharam, e agora temos a satisfação de recebê-la na condição de deputada estadual. Ela recebeu mais de 2 milhões de votos, a maior votação para um deputado na história do Brasil. Deputado, muito obrigado por estar conversando conosco, boa noite. Eu gostaria que a senhora saudasse o nosso público aí, por favor. É uma honra estar de volta, conversando com vocês. Aquele nosso encontro foi muito alegre, né? Era muita gente, Suzano em peso. Então, eu quero agradecer, Suzano, pelo apoio, não só pelos votos, pelo carinho, né, com que eu sempre sou recebida, e me colocar à disposição, né, para esse diálogo. Principalmente com essa proximidade, com essa facilidade da tecnologia agora, a gente pode conversar muito mais vezes, né? Então fica aqui o meu agradecimento e estou à disposição. Deputada, eu gostaria, por gentileza, que a gente começasse, a senhora destacasse aí um pouco, a senhora está completando 1 ano e meio agora do seu primeiro mandato, né? Mas a senhora ressaltasse um pouco como é que foi, ou como é que está sendo o trabalho. Aquela situação lá que a grande parte da população ainda espera dos deputados estaduais e federais, aquela situação de envio de emendas para cidades, ou no caso seja para a capital, ajuda para colocar projetos de obras, políticas públicas que atendam às necessidades da população. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco como é que está sendo esse trabalho em 1 ano e meio, em termos de emendas, de projetos, de ações que a senhora está defendendo aí, que efetivamente melhora a qualidade de vida das pessoas no estado de São Paulo, até porque a senhora certamente recebeu voto em todas as cidades do estado de São Paulo, né? O que a senhora pode destacar aí sobre o resultado do seu trabalho? Então, eu até por ter sido votado em todas as cidades, né, eu não tenho como ter um trabalho, como a maioria dos colegas tem, de direcionamento de emendas parlamentares para uma única região. E eu, particularmente, entendo que, muitas vezes, essa questão da emenda, ela até prejudica o debate, sabe? É muito comum. Eu visitei algumas câmaras de vereadores, pretendo visitar outras quando essa situação toda passar, e, em regra, o que as pessoas perguntam é: o que você vai mandar aqui para a cidade? Né? A gente acaba ficando com mais dificuldade de debater ideias. Então, o meu mandato... Se você tem uma ideia, eu não trabalho com emendas voluntárias, né? A gente tem aquelas emendas que são as impositivas, que são previstas em lei, e essas a gente indica, né? Eu dei muita prioridade para a saúde, mesmo antes da pandemia, né? Eu me dediquei muito à área da saúde, mas os colegas trabalham com as voluntárias, né? Que são aquelas emendas que o governo dá, independentemente de previsão legal. Eu não estou criticando ninguém, mas eu decidi não trabalhar com as voluntárias. Por quê? Porque você fica vinculado, entendeu? Por mais que te digam, não, olha, mas eu estou te dando essa renda aqui, essa verba, né, para você destinar, sem te pedir nada em troca, a gente sente que existe uma vinculação. E eu tenho procurado analisar os projetos que vêm do governo de maneira muito independente. Tanto é que qualquer pessoa justa que faça um levantamento vai ver que eu votei favoravelmente a alguns, votei contrariamente a outros, muitos eu trabalhei arduamente para melhorar, né, para aprimorar o projeto. Então, eu tenho trabalhado com essa liberdade dentro da Assembleia, entendeu? Deputada, só um detalhe, é um aspecto diferente. Se não me engano, quando a gente conversou lá antes da eleição, a senhora já tinha falado de fazer um trabalho um pouco diferente, um pouco em linha contrária desse trabalho tradicional dos deputados aí que já estão há mais tempo e realmente são muito ligados a essa questão de emenda, de obras para as cidades, aquela situação toda. Mas aí acaba não caindo muito numa situação, deputada, de que, ainda mais o pessoal, os deputados que entraram com perfil aí de mais de direita, ficar debatendo muito questão de gênero, muito questão ideológica e as necessidades que a população tem concretas de melhoria de infraestrutura, etc., acaba ficando um pouco à margem, ou é uma situação diferente e que as pessoas vão acabar assimilando que o seu trabalho é adequado? Não, eu entendi. É que eu, particularmente, eu não fico nesse debate que os colegas fazem, entendeu? O meu debate é um debate sobre os projetos, principalmente os que vêm do governo, que muitas vezes vêm muito precários, entendeu? E eu tenho proposto políticas públicas também, mas por meio de projetos. Então, por exemplo, eu propus um projeto, que eu acho que vai ser difícil aprovar, de proibir
né, publicidade com dinheiro público. Né? Você pode ter campanhas informativas, educativas, mas publicidade não. Né? Não tem cabimento no meio de um jornal, de uma TV cara, um horário nobre, você vê publicidade de presidente, de governador, de prefeito, não importa. Então, eu acho que essa cultura, né, de certa forma, de comprar a imprensa, ela tem que ser revista, entendeu? Esse debate precisa ser feito, porque a imprensa acaba sendo capturada, né? Às vezes é capturada por alguém com quem você concorda, mas muitas vezes com quem você discorda, de quem você discorda. Então, é um projeto que eu estou batalhando muito. Eu apresentei vários projetos para reduzir os gastos na Assembleia, extinguir departamentos. Tive uma participação muito significativa nesse que nós aprovamos, diminuindo os salários dos deputados, cortando verba de gabinete. Então, assim, eu não vejo que seja um debate de ideias, assim, que não dê resultado. O que a senhora está debatendo vai dar resultado. Agora, essa redução de salário aí que a senhora falou, e inclusive se comentou, a Assembleia informou, deputada, a previsão de economia de 320 milhões, acho que é desse caso que a senhora está falando aí, mas não é provisório? Sim. Não é só durante a pandemia e depois retorna ao normal, ou é definitivo? E outra coisa, muita gente falava, deputada, que a Assembleia é um saco sem fundo, acho que gasta mais de 1 bilhão por ano. O PSL, a bancada, a senhora, conseguirão de alguma maneira reduzir de uma maneira adequada o gasto que a Assembleia tem, até porque o retorno que a sociedade tem do trabalho da Assembleia, aparentemente, não é proporcional, né? Gasta-se muito e faz-se pouco. Ou estou equivocado? Eu acho que daria para reduzir bem mais, tanto é que apresentei projetos nesse sentido. Essa redução que foi votada, ela é para este ano, tá? É o período da calamidade pública. No caso do meu gabinete, eu tenho direito a 22 assessores, eu estou com 6 assessores, né? 6 assessores. Não pago as gratificações extras, né, que é uma maneira que encarece muito ali a Assembleia, sou contra essas gratificações. A verba de gabinete, né, eu tenho direito a gastar 33 mil reais por mês. Raramente eu consigo gastar R$1.000, porque a gente tem que comprar todo o material de escritório, né, o material que a gente utiliza no gabinete, a gente compra e a Assembleia reembolsa. Então, assim, com todo respeito, tem colegas que conseguem gastar todo mês os 33 mil, né? Eu, muitos meses, não gastei nada, porque tinha material de um mês para o outro, tem mês lá que foram R$400. Então, assim, em termos de economia, eu acho que, e como isso é transparente, é público, qualquer um que vai fazer uma pesquisa lá vai constatar que eu cumpri a palavra, porque eu sou uma pessoa econômica mesmo, inclusive na minha vida, eu acho que não tem necessidade, né? Gasta-se muito com material gráfico, eu respeito, é uma orientação de cada parlamentar, mas eu estou trabalhando no meu gabinete como eu faço na minha vida particular, entendeu? Eu economizo o que é meu, economizo o que é do povo mais ainda, né? Correto. Deputada, deixa eu só fazer um pedido aqui, são 19 horas e 13 minutos. Dessa sexta-feira, 26 de junho, pedir para que as pessoas que estão acompanhando esse jornal super especial com a tua participação aqui, para que curtam, para que compartilham e mais pessoas possam nos acompanhar aqui. Como o nosso tempo é meio apertado, eu queria, já que a senhora falou agora há pouco em políticas públicas, que é um dos seus objetivos aí na Assembleia, linkar algumas coisas aqui, até para a senhora fazer uma análise do governo Bolsonaro, que a senhora sabe tem muita gente criticando, muita gente já desanimada. Eu gostaria, e algumas pessoas eventualmente não sabem, mas a senhora participou ativamente lá apresentando o pedido de afastamento da ex-presidente Dilma, que acabou culminando efetivamente com o impeachment da ex-presidente, que era do PT. A pergunta é, deputada, para 70%, sei lá, até 80% das pessoas no Brasil, a saída do PT, a saída da Dilma, a vida dessas pessoas aí, da grande maioria, melhorou ou piorou depois da saída do governo do PT? E eu queria que a senhora já englobasse o que as pessoas podem esperar do governo Bolsonaro, que para muita gente é um desastre e o cara é um louco. Como é que a senhora pode avaliar esses aspectos aí? A vida do brasileiro melhorou com a saída do PT e da Dilma ou piorou? E como é que está hoje? Quais são as perspectivas da atual gestão, da que a senhora apoiou e foi até candidata pelo mesmo partido do presidente, que agora não está mais no PSL? Eu entendo que a saída do PT foi muito, muito importante para o país, né? Porque os desvios na época do PT, eles não eram nem milionários, eles eram bilionários, né? Aquelas remessas de valores para as ditaduras amigas, a instrumentalização do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, vide mensalão, petrolão.
Então, às vezes, as pessoas ficam muito incomodadas, né, com o presente e começam a sentir, vamos dizer assim, saudade de um passado, deixando de perceber que esse passado ele era muito pior, né, muito pior. Então, eu tenho sido uma pessoa muito pé no chão. Eu sou crítica a várias situações com relação ao presidente, né, com relação ao governo dele, posso até esmiuçar isso, mas não tem nenhum, né, escândalo, indício de desvio de dinheiro no governo dele, entendeu? Ele tem sido fiel às pautas que ele anunciou durante a campanha. Deputada, mas só um detalhe, desemprego a 13% não é um escândalo que nós temos hoje? Mas isso já vem, né? Isso quando já vem. Quando o PT saiu, estava em 7%, 8%. São mais... E aí você é alcançado por uma pandemia, né, que tem uma coisa que não tem precedente no mundo, entendeu? Mas veja, o meu papel não é ficar defendendo o governo, até porque eu acho que se o presidente quer terminar um mandato, ele vai ter que rever um pouco da sua postura. E ele vai ter que colocar limite, né, nos seus apoiadores mais... assim, mais animados, porque... Termo bom, né? Simpático, né? O animado é simpático, né? São pessoas, assim, que não têm limites. Com isso, eu não estou dizendo que sejam criminosas, até acho que essas prisões, essas buscas e apreensões, que elas são excessivas, do ponto de vista jurídico, tá? Mas são pessoas que não têm limites, que não entendem que estão prejudicando o presidente, que estão agindo muito parecido com aquela esquerda radical, né, que não consegue respeitar uma divergência, que tem muita dificuldade com o diálogo, né, que faz questão de colocar qualquer um que levante um ponto de diferença como um inimigo, entendeu? Então, assim, é dificílimo, porque eu já apanhava demais do PT, do PSOL, da esquerda, e agora eu apanho terrivelmente dos bolsonaristas, né? Que me tratam como traidora, sendo que eu nunca enganei ninguém. Já na convenção do PSL eu falei que meu compromisso era com o Brasil, meu compromisso não era com o presidente, com a pessoa do presidente, nem com o que ele dizia, porque já na campanha houve ali divergências entre nós, né? Ele quando me convidou a ser vice, ele queria que eu mudasse meu pensamento em vários pontos. Eu falei, presidente, eu não minto. Eu posso até dizer que o senhor é o presidente, que eu penso diferente, e a sua ideia vai prevalecer. Mas eu escrevi textos, eu escrevi livros, eu não tenho como dizer, olha, não penso nada disso mais. Sim. Então, eu sempre fui a mesma pessoa. Okay. Se ele quiser continuar, ele vai ter que moderar um pouco. Agora, só um detalhe, já preparando lá o Biel para colocar as pessoas para falar contigo já, deputado, eu queria, por gentileza, que a senhora comentasse nesse aspecto, quais são as chances desse governo mudar efetivamente? Porque assim, olha, a gente conversou, se não me engano, na semana passada, se não me engano, que o Major Vitor Hugo, ele é do PSL, é líder do governo federal, lá na Câmara Federal. E a gente perguntou para ele, por exemplo, com todas as críticas que se fazem ao governo do PT, do Lula, mas o FHC assumiu, teve aquela questão lá da economia, do Plano Real, etc. Aí entrou o governo do PT, aquela questão do Bolsa Família, a situação lá da Minha Casa Minha Vida, algumas situações pontuais onde chegou-se na ponta, houve alguma melhoria para as pessoas que estão no dia a dia tentando melhorar a sua condição de vida. O que a senhora consegue apontar para a gente aqui, até porque a grande empresa também tem deturpado muito, ela tem atrapalhado alguns aspectos, para a gente, enquanto jornalista sério, tem que reconhecer isso. Agora, como é que a senhora pode apontar caminhos? O que está sendo feito de bom? Por exemplo, a educação, todo mundo admite, todo mundo fala, acho que não sei se a senhora compartilha dessa avaliação também, o ministro que acabou de sair era um desastre, foi um desastre. Em qual área o governo está avançando e a gente vai ver que isso vai atender as pessoas lá na ponta, seja esse ano ou ano que vem? A senhora conseguiria aí apontar saúde, educação, investimento viário? O que está acontecendo no governo? Não chega para a gente aqui, deputada. Olha, na área econômica, eles estão tentando fazer um enxugamento, né, que era um compromisso de campanha e é uma pauta da qual eu compartilho. Eu entendo que tem que fazer esse enxugamento. A reforma da Previdência foi doída, muita gente ficou aqui revoltada, mas ela era necessária, porque a gente sempre pensa naqueles funcionários que ganham menos, mas existem funcionários que têm aposentadorias, né, nababescas. Então, assim, era necessário fazer essa reforma.
Acho que é muito ruim o que aconteceu no Supremo essa semana, deles terem proibido diminuir o salário dos funcionários. Esse é um ponto que eu ia perguntar para a senhora mais detalhes, mas a senhora está falando, por gentileza, como é que a gente muda isso? A senhora, o teu partido, teria um caminho para propor uma alteração? Porque enquanto aí tem milhões de invisíveis que estão com a situação mais precária ainda, vem o STF e mantém, aliás, era um liminar que estava há um tempão e agora ele oficializa praticamente, não sei se esse aí é o termo adequado, o termo jurídico mais adequado, mas assim, para quem é no senso comum é um absurdo. Como é que se reverte isso? Está se mantendo, teoricamente, um privilégio no momento em que deveria todo mundo participar de uma dificuldade. Como é que se reverte isso? Ou o STF meteu a caneta e acabou? A maioria dos governos é conivente com isso. E no caso, não é nem o presidente Bolsonaro, é o ministro Guedes. Ele é duro nessa pauta, ele é firme, ele não tem medo, ele enfrenta. E neste mandato surgiram parlamentares que têm coragem de enfrentar esse corporativismo. O que é difícil, porque muitos dependem de voto das categorias envolvidas, né? Muitos também têm medo de perseguições, porque começam a se mexer nesses direitos nessas aí seculares, praticamente, né? São corporações que querem dominar e não aceitam qualquer tipo de luta. E aí, muitos parlamentares que são mais duros nessas pautas também têm medo de serem perseguidos, né? De se criarem situações aí para apurações, para investigações. Então, eu vejo essa linha deles, liberal, né? Ou pelo menos o fato dele permitir que o ministro Guedes conduza, como algo positivo. A parte da agricultura lá com a ministra Tereza Cristina também vai bem, entendeu? A gente tem uma segurança alimentar significativa. Existia todo um plano aí por parte do ministro Tarcísio. Com a pandemia, não estou jogando a culpa na pandemia, mas é uma realidade, estagnou. A educação, né, eu sei que os bolsonaristas raiz, né, são muito fãs do ministro que acabou de sair, mas ele atrapalhou muito o governo, porque ele radicalizou demais, ele não se dedicou às pautas da educação propriamente, ele fez isso que o senhor anunciou, de ficar com essas discussões que para a população diretamente não fazem, né, não resolve a vida das pessoas, né, deputada? Isso, e aí ele começou a atacar o ministro do Supremo, atacar as pessoas, gerou uma animosidade que prejudicou demais o governo, né? Então a gente está aí com essa expectativa de que o novo ministro tenha uma visão um pouco mais técnica, mais ponderada. Na saúde, eu acho de verdade que eles estão indo bem. Eu sei que a imprensa cai em cima, tem criticado muito o fato do ministro ter feito um protocolo para medicar já no início da doença, mas eu tenho estudado muito... Mas vale o ministro militar, deputada? Eu já falou também da questão do novo ministro da Educação, que também é vinculado à questão militar. Esse pessoal resolve alguma coisa nas necessidades que o país tem em 2020? Nada contra militares, mas esse monte de militar que está lá, é um caminho, é uma solução? Veja, eu acho que eu nunca tive preconceito. Não temos, nada, mas vai ter solução? Não, o que eu acho é que a gente tem que ser um pouco justo. Por exemplo, semana passada teve uma reunião com o governador na Assembleia. O governador, e todo mundo sabe que existe ali... Governador Dória, a senhora está falando, né? Sim, certo. Uma oposição entre o governador e o presidente. Sim. Ele falou com todas as letras que este ministro da Saúde começou a enviar os recursos com regularidade para São Paulo, entendeu? Ele fez elogios, mesmo com a oposição toda. Este ministro, que não é médico, que é militar, cumpriu o seu papel e enviou, entendeu? Os recursos para São Paulo. Então, eu acho que é importante reconhecer isso, né? É claro que se fosse um médico seria melhor, talvez. Mas se for uma pessoa que gerencia os recursos de maneira justa, que se afasta da briga político-partidária, né? Às vezes você tem uma pessoa ali que não está na briga político-partidária, é melhor do que alguém que quer se promover. Eu concordo bastante com a senhora. Agora, a senhora falou do Dória, quem está sendo pior nessa situação aí do combate à pandemia? Fala-se cobras e lagartos do trabalho do Bolsonaro. E também se questiona uma situação certamente até um pouco política do governador Dória. Dá para apontar quem é o pior ou quem é o menos ruim nessa luta contra o Covid entre o governo de São Paulo e o governo federal? Eu penso que os dois erraram quando politizaram a doença, entendeu? Quando politizaram a doença e quando levaram a discussão em torno da doença para 22. Não, porque, olha, eu vou demonstrar que eu estava certo.
eu vou demonstrar que eu estava certo. Essa politização, ela é um erro dos dois lados, porque era um momento em que se precisaria passar por cima de tudo isso, né? A doença foi uma novidade no mundo. Teve gestor que decidiu fechar, gestor que decidiu abrir, gestor que decidiu fechar metade. Então, assim, é difícil dizer quem que está 100% certo, entendeu? A politização e fazer palanque em cima da doença... Absurdo, né, me deputada? parece um erro. Eu apoiei o fechamento num primeiro momento. Acho que a gente não tem como fugir de uma reabertura, porque as pessoas... E não é essa coisa de pressão do capital, né? Porque o povo do PSOL e do PT fica lá na Assembleia falando, é pressão do capital. Gente, não é. É a pequena loja da esquina. As pessoas precisam trabalhar. Isso. Então, assim, as pessoas perdendo seus empregos, fechando seus negocinhos, né? Que são seus empregos. E então a gente vai ter que enfrentar, vai ter que reabrir, né? E vai monitorando. Não tem para onde correr. Na questão do medicamento, eu tenho um alinhamento maior com o presidente, com a linha do presidente Bolsonaro. Até por eu ter tido Covid, né, fiquei bem doente, eu acho que você tem que dar um medicamento no começo dos sintomas, inclusive quando a pessoa está em casa. E aqui o governo de São Paulo... não sei se é por politizar ou se é mesmo uma linha, né, acadêmica do secretário. Eles têm essa orientação de esperar em casa e quando vai para o hospital, aí sim medicar, entendeu? Então, nesse ponto, eu estou mais alinhada com o governo federal, né? Naquele momento inicial do isolamento, eu concordei com o estadual. Então, assim, eu sou uma pessoa difícil de entender, porque eu olho a ação, a proposta, entendeu? Eu não fico assim, tá fechado com A, tá fechado com B. Porque às vezes A erra, B acerta, B erra, A acerta, entendeu? Então eu prefiro observar ponto a ponto. Sem ir diretamente para um ponto que de repente não é nem A nem B, né? Deixa eu pedir licença só um instantinho para a senhora, deputada, por favor, 19 horas e 27 minutos dessa sexta-feira, e vamos colocar agora o Biel para levar as perguntas do público até a senhora. Biel, por favor. Tá bom. Boa noite, deputada Janaína Pascoal, boa noite, Braz, boa noite ao nosso público que nos acompanha. Eu gostaria de iniciar aqui falando da humanização de sua equipe. Muito obrigado pelo atendimento comigo. Gostaria aqui de citar o nome da Cinda, sua querida assessora de imprensa. Muito obrigado pelo carinho. Bom, eu gostaria de iniciar a participação aqui falando o nome de algumas das pessoas que estão conosco, porque é impossível falar o nome de todas. Mas conosco está Douglas Pena, Amanda Romanos, Marcelo Martinez, Flávia Lopes, Geraldo Júnior, Aparecida Pina, Gilmar Corrêa, Miriam Santos, Marinho Santos, Malu Pena, e por aí vai esse embranhado, esse mar de pessoas que nos assistem nesse momento. Bom, a Amanda Romanos, ela parabeniza a senhora pela sua conduta, pela sua entrevista, e o Marcelo Martinez, ele deixa uma pergunta muito interessante, uma pergunta polêmica, com requintes de polêmica. Boa noite, deputada, direto ao assunto. Ele cobre direto ao assunto ainda, hein? A senhora que julgou tanto o Mensalão e o Petrolão, acredita que o próximo capítulo será o Covidão? Então, o que está acontecendo? Que foi necessário fazer gastos, né, pagando valores acima do mercado, emergenciais, isso aí é fato, isso é um fato. Só que há muitos indícios em várias contratações, em vários estados da federação, que em alguns casos, né, não foi só uma situação de emergência, pode ter tido ali uma contratação para um desvio, entendeu? Então isso surgiu no Amazonas, surgiu no Rio de Janeiro, né, surgiu em vários estados. Aqui em São Paulo, eu tenho procurado seguir os contratos, né, acompanhar esses detalhes. Eu levantei vários contratos, e eu identifiquei, assim, algumas peculiaridades nessa compra dos respiradores, entendeu? Então, eu fiz uma série de questionamentos para a Procuradora-Geral do Estado, para o secretário da Saúde,
encaminhei também requerimentos de informação, peticionei ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, não fazendo acusações neste primeiro momento, mas solicitando informações para poder ajudar nessa análise. Né? Eu entendi que o valor pago foi muito elevado, a mercadoria não foi entregue e apareceram intermediários nessa compra, entendeu? Que fazem a gente estranhar. Então, essa é uma compra que eu estou assim analisando e fiscalizando de perto, entendeu? Não dá para afastar que, infelizmente, tem havido, não sei por parte de quem, não sei em que, vamos dizer assim, em que escalão, que tenha havido algum tipo de desvio. O que eu posso dizer é que a gente está acompanhando, está em cima, e onde tiver a coisa errada, tem que ter a reação, entendeu? Tem que ter a reação da polícia, do Ministério Público. Eu sou firme nesse tipo de ação, né? Então, assim, a pessoa desviou dinheiro público, isso é coisa grave, entendeu? Você tem que ter resposta estatal. Mas eu chamo a atenção, que tem me preocupado um pouco, que a imprensa mistura tudo, né? Mistura Corvidão, Petrolão, Mensalão, rachadinha, né? Que é crime também, mistura com esses inquéritos que estão tramitando no Supremo, que são inquéritos que me assustam um pouco, porque eu estou vendo muita gente ser investigada, ser processada, ser alvo de busca e apreensão, até de prisão, por postagens nas redes sociais. Então, assim, esse tipo de situação que vem sendo tratada pela imprensa como crime grave, eu não vejo assim, você entendeu? Então, eu gosto de separar as coisas, sabe? Tá caindo, vocês estão me vendo? Aqui tá ok. Biel, tá ok? Tá todo mundo tá tranquilo. Bom, mas só me dá uma parte aí, ó, Biel, dá uma parte, por gentileza. O deputado tá falando desse pessoal aí, bora lá, dos ataques. Tudo bem, é postagem, mas até como o ministro Alexandre de Moraes chegou a falar em algumas decisões aí, aqui a gente não tem nada aí muito a favor, deputada, do pessoal do STF, não, gasta muito e fazem pouco em nossa avaliação. Mas esse pessoal, Sara Winter, Renan, se eu não me engano, da Silva, sei que é o nome dessa galera aí, eles não estão exagerando não, deputado? Se deixar esse pessoal postando esses absurdos, daqui a pouco eles não estão matando, a senhora acha que está vendo exagero quando esse pessoal aí sofre busca e apreensão, quando um outro é preso, esse pessoal não está passando dos limites, não está esticando demais a corda, como diz aí os generais? O que eu penso é o seguinte, assim, eu não me dou muito bem com essas pessoas, não. Né? Inclusive, elas gostam de me atacar também. Então não é um pessoal meio psicopata, deputado? Esse pessoal não tem que ficar meio à margem, ou não? Estamos na democracia, deixa eles falar o que eles quiserem. A gente não pode se contaminar do subjetivismo, entendeu? Não é porque eles gravam vídeo contra mim, que eles me chamam de traidora e outras tantas coisas, que eu tenho que deixar de olhar o lado técnico. O ministro reúne várias coisas de gravidade diferente nas mesmas ações. Então, quando você pega uma frase assim, as filhas do ministro têm que ser estupradas, isso é gravíssimo, isso é uma ameaça. Mas você não pode misturar essa frase com uma postagem, Supremo não me representa, ou Supremo, vergonha nacional. Então, o que está me incomodando nessas investigações é a mistura de um monte de coisa, entendeu? A gente não consegue saber por que está misturando tanta coisa, tanta gente envolvida. Não existe o cuidado nas decisões de dizer, ó, essa frase foi de Beltrano, essa frase foi de não sei quem. Então, assim, gera um pânico na população que o meu medo é que as pessoas percam a coragem de criticar, percam a coragem de se manifestar. No caso desses parlamentares, eu tive a oportunidade de aconselhar esses parlamentares, né? Inclusive em debates públicos. Falei, gente, vocês estão passando dos limites, vocês estão prejudicando o presidente, né? Ninguém gosta de radicalismo. O brasileiro é um povo amoroso, sabe? A gente não gosta dessas coisas, eu não gosto. Então, eu dei conselho. Ninguém ouviu, tudo bem. Mas eu não vejo que eles tenham cometido crime, sabe? Agora pegaram lá uma empresa que eles contrataram para fazer gestão de sites. Valores de mercado. O PSOL também tem empresas que fazem esse serviço, que também promovem as manifestações,
E assim, por que é crime de um lado e não é crime do outro? Então, o que me assusta não é que essas pessoas mais radicais estejam sendo alcançadas, porque, infelizmente, tem algumas que parece que não têm limites. Uhum. O que me assusta é a mistura de coisas de gravidade diferente e o temor que isso gera na sociedade. Então, assim, como é que um parlamentar que precisa denunciar, por exemplo, uma ilicitude por parte de um ministro do Supremo, né? Como é que ele vai ter coragem de fazer isso se ele está vendo que está todo mundo sendo preso sem nenhuma clareza sobre as razões, sabe? Então eu tenho essa preocupação, entendeu? Ok, bem colocado. Biel, manda ver mais gente aí. Bom, eu gostaria nesse momento, o nosso tempo está apertado, então eu gostaria de encerrar minha participação. E Braz, é com você. Agradeço a deputada. Muito obrigado muito obrigado às pessoas que estão nos seguindo aí. Nós estamos com uma correria aqui porque é um jornal ao vivo especial. Daqui a pouquinho nós temos outra liderança do PSL de São Paulo para falar conosco. Deputado, eu queria, por gentileza, já deixar aqui pré-agendado uma próxima conversa com mais tempo contigo. E, por favor, 1 minuto para a senhora aí reforçar o que as pessoas podem, seja aqui de Suzano, Mogi, Alto Tietê, todo o estado de São Paulo, o que as pessoas podem continuar cobrando, esperando do seu trabalho que justifique os mais de 2 milhões de votos que a senhora teve. Olha, podem ter certeza da transparência, né, do compromisso com o respeito ao dinheiro público, às verbas públicas, o compromisso com as pautas que eu abracei, né, saúde, educação, entendeu? Principalmente essa questão que envolve o direito da mulher, né, fazer a cesariana. A gente conseguiu aprovar essa lei em tempo recorde. Agora tem um deputado que não aceitou perder, está tentando questionar uma lei tão importante para a mulher no judiciário. Hoje a mulher que tá grávida, quer fazer sua cesariana, ela tem um instrumento de poder de dizer, olha, tem uma lei que me dá esse direito. Se derrubarem a nossa lei, ela vai ser de novo, né, obrigada a ficar indo e voltando da casa dela de ônibus para esperar ficar com 42 semanas para entrar num trabalho de parto que às vezes dura 20 horas, sendo que ela teria que ter o mesmo direito daquela mulher que tem acesso à rede privada, que tem o seu convênio, de decidir sobre o seu próprio corpo. Então, assim, qualquer um que entre lá no sistema da Alesp vai ver o tanto de projeto consistente que eu apresentei. Não tem nenhum projeto, com todo respeito, para dar nome de rua, né? Projetos consistentes e portas abertas para o diálogo, né? Eu não sou uma pessoa que é política, né? Eu estou na política, me considero muito mais alguém do mundo do direito, tentar trabalhar os projetos de maneira técnica, entendeu? E levar esse conhecimento para aquela casa, que eu acho que eu estou conseguindo ajudar até os deputados que não gostam de mim, por causa desse perfil mais técnico. A semana passada, quando o governador fez a reunião com os deputados, alguns deputados da região de Suzano indagaram sobre o hospital, né, os leitos a serem abertos no HC. É uma novela, isso virou uma novela aqui na região, viu, deputada? O governador falou que iria abrir dia 30 de junho, que é agora. Hoje, o vereador de Suzano, o vereador Lisandro, entrou em contato comigo, que ele viu que ia ter a live. Ele falou, a senhora pode dizer alguma coisa sobre o hospital? Aí eu disse para ele o que o governador tinha dito na reunião. Ele falou, mas a senhora tem certeza? Eu falei, olha, eu estou falando de memória. Então, o que eu fiz? Eu liguei na Secretaria de Saúde, conversamos com a assessoria lá, e eles deram certeza hoje, na tarde de hoje, que dia 30 de junho vão abrir os 20 leitos no HC. E passando a pandemia, vão inaugurar o outro hospital. Tá? Então, assim, eu levantei essa informação na tarde de hoje, eu quero crer, e aí, se não cumprirem a palavra, a chata da Janaína é que vai correr atrás. Ô, deputada, mas só com essa ligação aí da senhora, a senhora já fez mais do que alguns deputados aqui da nossa região que ficam ciscando e acabam não resolvendo nada. É uma informação bastante importante, porque se a gente quer resolver a questão do Covid aqui, esses leitos são fundamentais. O pessoal da produção está dizendo que está para cair nosso link, eu quero agradecer muitíssimo a senhora, deputada, já está pré-convidada, eu junto com o Biel aqui, para a gente conversar logo daqui a algumas semanas, tá bom? Muito boa noite, obrigado pela sua participação. Saúde para todos. Saúde e sucesso para a senhora também. Valeu, obrigado, boa noite. Obrigada.